Certamente um dia você ficou com medo, com receio que a Ponte Preta fosse campeã. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu estou em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu. O estádio aqui me traz ótimas lembranças. Já vivi muita coisa boa aqui. Já vi o Guarani ganhando de 3-0 do Corinthians, aquele jogo épico que o Léo deu o chapéu no Batata. Já assisti aqui um empate entre Guarani e Palmeiras, 2-2. O Dinei fez 2 gols, um golzinho no final da partida. E o Guarani foi mandante dessa partida, porque teve problemas lá no estádio Brinco de Ouro. Já assisti a despedida do Ronaldo contra a Romênia, 1-0. Mas um dos jogos mais épicos não foi nem do Guarani. Foi da nossa rival. Foi aqui que foi decidida a primeira final da Copa Sul-Americana de 2013, entre a Ponte Preta e o Lanús da Argentina. E por que eu digo que foi a primeira vez que a gente, ou foi a vez que a gente temeu, né, por um título da Ponte Preta? Porque era a final com um time que não é popular na Argentina, né, o Lanús. E além disso, os caras vinham de uma boa fase. Eliminaram o Vélez, tradicional clube da Argentina, lá na Argentina, e na semifinal passaram do São Paulo, ganhando do São Paulo no Morumbi de 3-1 e empatando lá em Mogi Mirim. Então a possibilidade delas serem campeãs era enorme. Mas apesar do Lanús ser um clube mais modesto da Argentina, a campanha deles também não era boba não. Eliminaram um grande rival do país, o River Plate, e na semifinal eliminaram o Libertad do Paraguai. Muita gente não dá valor para a Copa Sul-Americana, mas para um clube que nunca ganhou nada, isso era extremamente importante. E não era só o fato do título em si. Quem ganhasse a Copa Sul-Americana ganharia uma vaga para a Libertadores do ano seguinte e disputaria a final da Recopa com o Atlético Mineiro. Então tinha muita coisa em jogo. Como muitos sabem, eu sou um bugrino que cresci na capital paulista, e esse jogo, a primeira partida, ia ser disputada no Pacaembu porque havia restrições na capacidade do Moisés Lucarelli. Então, cara, eu não pensei 2 vezes, eu vou ter que assistir essa partida. Na semana da primeira partida da final, eu vim aqui no Pacaembu e comprei o meu ingresso para a final, que eu tenho guardado até hoje, ó. Copa Sul-Americana, Ponte Preta e Lanús, Pacaembu, 4 de dezembro de 2013, às 9h50. O valor de R$20, cara. R$20. Estou em frente à bilheteria visitante. E aí, para esse jogo, eu arrastei o Bruno Ramalho e o Bruno Viana do vlog Selvageria. E eles não compraram ingresso com antecedência. Aí arriscaram chegar no dia do jogo e ver o que rolava. E aí o bom é que eles ganharam ingresso, cara. Ganharam ingresso no dia. Aí já com tudo resolvido, com o ingresso na mão, a gente estava aqui do lado de fora, na área do visitante, dando um tempo aí para poder entrar no estádio. Tava eu, os Brunos, aqui trocando ideia. De repente aparece um cara, passa do nosso lado, gritando bugrão. Aí eu falei, opa, vem aqui, como é que é? Você é torcedor do Guarani? Sou. Então se junte a nós. E aí foi que nós conhecemos o Diogo, cara. E aí ele ficou presente com a gente na arquibancada. Entramos no Pacaembu, cerca de 3.000 argentinos. Meu único receio no dia de alguma retaliação de flamenguistas, né? Porque eu vi que a torcida organizada do Flamengo tem amizade com a torcida do Lanús, mas não aconteceu nada. Não poderia ficar de fora aquela zoação, né? Então eu levei 2 faixinhas, uma escrita Lanús mais Guarani e a outra Campeones. Aí falei pro Ramalho, vamos exibir essas faixinhas aqui e fazer aquela velha provocação pra Chita. E aí a gente começou a exibir, cara, mostrar lá pro pessoal que tava no tobogã, né, a torcida da Chita, provocando tal. E aí colou um torcedor do Paulista, velho, Paulista de Jundiaí, né, sabe, da rivalidade enorme, né, entre Paulista e Ponte Preta e da amizade com a gente. Colou com a gente, fizemos a zoação junto, recebi mensagem dizendo que estava sendo exibida lá na Fox Sport. Tudo isso antes da partida começar. Aí eu falei pro Ramalho, mano, vamos dar uma segurada, velho, porque se der algum BO aqui, a polícia vai querer tomar e a gente vai perder o plano, velho. Então
Vamos segurar e a gente vai usar essas faixinhas na melhor hora. Preparativos aí para o início do jogo, hino nacional, aquela coisa e tal. E aí eles resolvem fazer um mosaico, cara. Olha só que fizeram errado. Fizeram a faixa contrária. Ei, Laia, que burros. Início de jogo, o jogo desenrolando e a gente sem entender nada espanhol. Só gritava, pulava e tentava fazer algum barulho junto com os argentinos. Aí chega o intervalo do jogo, nosso momento. Já que tá todo mundo calmo, em paz, vamos fazer o seguinte, vamos puxar uns gritos aí do Guarani, velho. Puxamos lá, eu atirei o pau na ponte, vários xingamentos aí pra macacada. E, mano, do nada começou a brotar um monte de bugrido, velho, do lado da gente. Cara, fizemos barulho nesse dia, hein? Causamos demais. Segundo tempo, logo no comecinho, vai, nos 13 minutos, falta pro Lanús. É caixa, bem aqui, ó, no gol de entrada do Pacaembu. Explosão, velho, arquibancada argentina. Gritamos pra caramba, comemoramos pra caramba. Torcida dos caras, ó, sensacional, velho. Agitando pra caramba. E a gente feliz da vida aí, porque o time argentino abriu o placar no Pacaembu. Teve um certo momento aí do jogo que veio um argentino desesperado, velho, apontando pra gente, né, e com um policial do lado. O Ramalho tinha levado uma camisa do Guarani, uma camisa branca. Aí esse argentino veio, tipo, pegar a camisa pra entregar pro policial. E a gente não entendendo nada. Não sei se algum ponte-pretano apontou como algo provocativo. E aí o Ramalho teve que ceder, cara. A camisa, graças a Deus, só ficou nisso. Não apreendeu ninguém, não, sabe? E aí a gente continuou assistindo o jogo. 33 minutos, segundo tempo. Dessa vez falta pros caras e os caras fizeram o gol. Aí já bateu aquele gelo no coração. Tem muito tempo ainda pros caras poder virar esse jogo. Já sabendo que tava próximo de acabar o jogo, eu falei, mano, Ramalho, é agora, velho. É agora que a gente vai exibir as faixas. Lanús mais Guarani campeões. A torcida vai começar a fazer festa aqui, as câmeras da Globo vai começar a focar na gente. Aí eu falei assim, ó, olha ali, ó, ali tem uma câmera, cara. É naquela câmera que você vai mirar. Ó, começou a ficar vermelho. Eles começaram a gravar agora, velho. Você não vai baixar essa faixa aí em nenhum momento, velho. Vamos ficar pulando e cantando, cara, até dizer chega, até o apito final, velho. Até depois do apito final. E aí, cara, começamos lá a cantar, até que a Rede Globo filmou a gente, velho, passou na transmissão e recebemos um monte de mensagens, cara, dizendo que a gente tava lá do estádio representando o Guarani, Lanús mais Guarani. Porra, meu, foi massa, da hora, cara, representamos bem. Acabou o jogo, aí todo mundo em paz, tranquilo, a polícia segurando a gente, né, para poder o pessoal de Campinas ir embora. E aí um grupo de argentinos pediu as faixinhas pra gente. Pô, fiquei super honrado, cara. Entreguei as faixinhas para eles de presente, falei, olha, agora vocês vão ter que representar lá na Argentina, viu? Quando a gente tava indo embora, a gente encontrou o mesmo grupo de argentinos aqui num trecho da rua, aguardando uma van para eles irem embora para o aeroporto ou era para o hotel, não lembro. Foi exatamente nesse trecho aqui que os argentinos estavam aguardando o transporte deles, e aí a gente conseguia ver ponte-pretano indo embora, né, de carro, e aí a gente avistou o ônibus da Chita também, a delegação. Teve um momento que passou uma van, um torcedor da Chita parou bem ali, ó, onde está o gari. Aí a van dos caras ficou ali parada na esquina, eu acho que só aguardando qual que seria a nossa movimentação. E a gente ficou parado, e aí os caras ficaram um tempo lá, não saiu ninguém da van e foram embora. Aí o Ramalho assumiu o comando, né? Pegou lá o celular para falar com o dono da van e brasileiro. E aí o Ramalho conseguiu desenrolar, combinou direitinho do encontro, né? Da van com os argentinos, e como gratidão, um dos argentinos deram a camisa do Lanús pro Ramalho. Aí tiramos a foto que vocês podem ver agora, todo mundo junto, com a faixinha do Guarani, a faixinha do Guarani mais Lanús campeões. Sensacional.
Passado 10 anos dessa final, ainda tenho contato com o Edgar, foi um dos argentinos aí, né, que levaram a faixinha. Ele nos mandou um vídeo de celebração aí dos 10 anos da conquista do Lanús e sou muito feliz aí pelo futebol ter dado essa experiência pra gente. E a torcida do Guarani, cara, abraçou o Lanús e até hoje tem um carinho muito especial pela equipe argentina. Então, muito boa sorte aí do Lanús, que em breve possamos nos encontrar aí em torneios da América do Sul.